Você já se perguntou como a fé de um homem há milênios pode impactar sua vida hoje? A história de Abraão, um personagem fundamental na Bíblia, transcende o tempo e a cultura, oferecendo lições preciosas sobre confiança, perseverança e o amor incondicional de Deus. Prepare-se para mergulhar em um relato inspirador que revelará segredos para fortalecer sua fé e enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Abraão, o pai da fé, enfrentou situações inimagináveis, desde a necessidade de abandonar sua terra natal, até a quase perda de seu filho mais amado. Sua jornada, repleta de provações e promessas divinas, revela a profundidade do amor e da fidelidade de Deus. Neste relato, você descobrirá como a fé de Abraão pode ser sua bússola em meio à tempestade, guiando-o em direção a um relacionamento mais profundo com o Criador. Mais do que uma simples narrativa histórica, a história de Abraão oferece ferramentas práticas para a vida cristã. Você aprenderá a reconhecer os chamados de Deus em sua própria jornada, a confiar em seus planos, mesmo quando eles parecem confusos, e a perseverar em momentos de incerteza. Imagine a paz e a clareza que virão ao entender a fé de Abraão, aplicando-a às suas próprias lutas e anseios. Descubra os ensinamentos ocultos por trás das decisões e ações de Abraão. Aprenda a discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo, a fortalecer sua confiança em seus propósitos e a encontrar coragem para seguir em frente, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. A jornada de Abraão não é apenas um conto bíblico. É um manual para a vida, repleto de lições que podem transformar sua perspectiva e seu relacionamento com o divino. Prepare-se para uma jornada transformadora. A história de Abraão, um exemplo de fé inabalável, promete não apenas conhecimento, mas também um fortalecimento interior, revelando como a confiança em Deus pode conduzir a um caminho de crescimento espiritual e realização pessoal. Este conhecimento aplicado à sua vida irá moldar seu entendimento sobre fé, propósito e o amor incondicional de Deus. A história de Abraão, um dos personagens mais importantes da Bíblia, é fundamental para a compreensão da fé cristã. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, a jornada de Abraão nos convida a refletir sobre a importância da fé, da confiança e da perseverança. Entender sua história nos permite confrontar nossas próprias dúvidas e medos e encontrar força para seguir em frente, mesmo diante das adversidades. No contexto devocional católico, a figura de Abraão assume um papel crucial. Ele é visto como um modelo de fé, um homem que, por meio da obediência a Deus, recebeu promessas extraordinárias e se tornou o pai de uma nação. Sua trajetória nos inspira a buscar uma relação mais profunda com o divino, a confiar em seu plano, mesmo quando não o compreendemos totalmente. A compreensão da história de Abraão exige o entendimento de alguns conceitos fundamentais. A fé em Abraão não era algo passivo, mas sim uma resposta ativa a um chamado divino. Ele foi desafiado a abandonar sua vida familiar e tudo o que conhecia, em obediência a um plano que na época parecia incerto. Este ato de fé nos ensina que seguir a Deus pode exigir renúncias e que, muitas vezes, a jornada é mais importante do que o destino. Outro elemento crucial é a noção de promessa. Deus fez promessas grandiosas a Abraão, como uma descendência numerosa e uma terra. Essas promessas, muitas vezes impossíveis de serem compreendidas em seu tempo, demonstram a fidelidade e a grandeza de Deus. A história de Abraão nos ensina a confiar nas promessas divinas, mesmo quando elas parecem distantes ou impossíveis de serem alcançadas. Finalmente, a história de Abraão nos convida a refletir sobre a importância da perseverança. Sua vida foi marcada por desafios constantes, desde a espera por um filho até a provação de quase sacrificar Isaque. A perseverança de Abraão, em meio a dificuldades, nos encoraja a manter a fé em momentos de angústia e a confiar no plano divino, mesmo quando ele parece distante ou incerto. Essa jornada de perseverança nos inspira a continuar em nossa própria busca espiritual. A jornada de Abraão nos convida a um mergulho profundo na fé. Desvende os mistérios de sua história conosco
Inscreva-se para mais insights e participe das discussões. Seu feedback e comentários são valiosos. Continue aprendendo sobre Abraão e sua fé conosco. Compreender a história de Abraão no contexto devocional católico vai além de uma simples narrativa. É um convite a aplicar princípios fundamentais da fé em nossa vida cotidiana. Como podemos, então, extrair lições práticas da jornada, assim como Abraão foi chamado a deixar primeiro sua terra identifique natal, os chamados Deus de pode Deus em estar sua te vida. chamando a deixar algo que te limita ou te afasta de seu propósito. Perceba os sinais, as oportunidades e os desafios que surgem. Reflita sobre como você pode responder a esses chamados com fé e obediência. Por exemplo, um novo emprego, um relacionamento ou até mesmo um pedido de ajuda a alguém podem ser esses chamados. Segundo, desenvolva a confiança em Deus mesmo em meio à incerteza. Abraão confiou em Deus mesmo quando as promessas pareciam impossíveis. Perceba que, muitas vezes, o plano de Deus é maior e mais profundo do que nossa compreensão. Pratique a oração e a meditação para fortalecer sua conexão com o divino. Imagine uma situação em que você está com medo de um futuro incerto. A fé de Abraão pode te ajudar a encontrar forças para confiar e perseverar. Terceiro, aprenda a perseverar em meio às provações. A vida de Abraão foi repleta de desafios, desde a espera por um filho até a quase perda de seu filho mais amado. Perceba que as provações são oportunidades de crescimento e maturidade. Pratique a paciência e a resiliência, aprendendo a confiar no tempo de Deus. Imagine um relacionamento desafiador. A história de Abraão pode te ajudar a encontrar forças para continuar com fé e esperança. Quarto, busque as promessas de Deus em sua vida. Assim como Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa, Ele também faz promessas para você. Identifique as promessas de Deus em sua vida e ore para que elas se concretizem. Busque identificar as promessas de Deus em sua vida. Por exemplo, uma promoção no trabalho ou uma cura em uma doença. Finalmente, cultive um relacionamento mais profundo com Deus. A história de Abraão nos mostra a importância de uma relação íntima com o divino. Dedique tempo para a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes. Isso fortalecerá sua fé e te ajudará a aplicar as lições de Abraão em sua vida diária. A história de Abraão atinge um ponto crucial quando Deus o testa com uma provação inimaginável, a quase obrigação de sacrificar seu filho Isaque. Este momento, narrado no livro de Gênesis, não é apenas um episódio isolado, mas um divisor de águas na jornada de fé de Abraão e, por extensão, em nossa própria busca por uma relação mais profunda com o divino. A urgência em compreender este episódio reside em sua capacidade de revelar a profundidade da fé de Abraão e, ao mesmo tempo, o amor incondicional de Deus. Este momento de crise, a quase perda de Isaque, demonstra a fé inabalável de Abraão, mas também expõe a fragilidade da nossa própria fé diante de situações extremas. Como podemos, em meio às nossas próprias lutas e provações, manter a confiança em Deus, mesmo quando o caminho parece obscuro e incerto? A resposta reside na compreensão do amor incondicional de Deus, que, em última análise, impediu o sacrifício. A provação de Abraão nos confronta com a necessidade de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Imagine-se em uma situação onde você precisa tomar uma decisão crucial, onde o resultado parece incerto e a pressão é enorme. A história de Abraão pode ser um farol, guiando-o em direção à confiança em um plano maior, em um propósito superior. Um dos desafios contemporâneos que espelha essa situação é a busca por significado e propósito em meio às incertezas da vida moderna. A nossa cultura, muitas vezes, nos coloca em situações de pressão, exigindo decisões rápidas e respostas imediatas. Como podemos, diante dessas pressões, manter a fé e a confiança em um plano maior? A história de Abraão nos oferece um caminho, mostrando que a fé não é algo estático, mas um processo de crescimento e aprendizado que exige confiança e perseverança. A quase obrigação de sacrificar Isaque não é apenas uma provação para Abraão, mas um exemplo de como Deus, em sua infinita sabedoria e amor,
guia e protege seus filhos. Compreender este ponto crucial na história de Abraão é fundamental para enfrentar os desafios atuais e manter a fé em momentos de incerteza. Compreender essa provação nos permite fortalecer nossa confiança em Deus e nos ajuda a encontrar a força necessária para perseverar em nossa jornada espiritual. Para compreender a história de Abraão em um contexto devocional católico, é fundamental entender alguns conceitos-chave. Abraão, considerado o pai da fé, desempenha um papel crucial na teologia cristã, pois representa a obediência a um chamado divino, mesmo em meio à incerteza. Primeiramente, a noção de chamado é fundamental. Deus chama Abraão a deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, para uma terra que ele lhe mostraria. Este chamado representa um convite a uma jornada de fé, um compromisso com um plano maior, que muitas vezes exige renúncias e saídas da zona de conforto. Imagine uma oportunidade profissional que te exige mudar de cidade ou país. Assim como Abraão foi chamado a deixar sua terra natal, Deus pode estar te chamando a deixar algo que te limita ou te afasta de seu propósito. Perceba os sinais, as oportunidades e os desafios que surgem. Reflita sobre como você pode responder a esses chamados com fé e obediência. Por exemplo, um novo emprego, um relacionamento ou até mesmo um pedido de ajuda a alguém podem ser esses chamados. Segundo, desenvolva a confiança em Deus mesmo em meio à incerteza. Abraão confiou em Deus mesmo quando as promessas pareciam impossíveis. Perceba que, muitas vezes, o plano de Deus é maior e mais profundo do que nossa compreensão. Pratique a oração e a meditação para fortalecer sua conexão com o divino. Imagine uma situação em que você está com medo de um futuro incerto. A fé de Abraão pode te ajudar a encontrar forças para confiar e perseverar. Terceiro, aprenda a perseverar em meio às provações. A vida de Abraão foi repleta de desafios, desde a espera por um filho até a quase perda de seu filho mais amado. Perceba que as provações são oportunidades de crescimento e maturidade. Pratique a paciência e a resiliência, aprendendo a confiar no tempo de Deus. Imagine um relacionamento desafiador. A história de Abraão pode te ajudar a encontrar forças para continuar com fé e esperança. Quarto, busque as promessas de Deus em sua vida. Assim como Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa, Ele também faz promessas para você. Identifique as promessas de Deus em sua vida e ore para que elas se concretizem. Busque identificar as promessas de Deus em sua vida. Por exemplo, uma promoção no trabalho ou uma cura em uma doença. Finalmente, cultive um relacionamento mais profundo com Deus. A história de Abraão nos mostra a importância de uma relação íntima com o divino. Dedique tempo para a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes. Isso fortalecerá sua fé e te ajudará a aplicar as lições de Abraão em sua vida diária. A história de Abraão atinge um ponto crucial quando Deus o testa com uma provação inimaginável, a quase obrigação de sacrificar seu filho Isaque. Este momento, narrado no livro de Gênesis, não é apenas um episódio isolado, mas um divisor de águas na jornada de fé de Abraão e, por extensão, em nossa própria busca por uma relação mais profunda com o divino. A urgência em compreender este episódio reside em sua capacidade de revelar a profundidade da fé de Abraão e, ao mesmo tempo, o amor incondicional de Deus. Este momento de crise, a quase perda de Isaque, demonstra a fé inabalável de Abraão, mas também expõe a fragilidade da nossa própria fé diante de situações extremas. Como podemos, em meio às nossas próprias lutas e provações, manter a confiança em Deus, mesmo quando o caminho parece obscuro e incerto? A resposta reside na compreensão do amor incondicional de Deus, que, em última análise, impediu o sacrifício. A provação de Abraão nos confronta com a necessidade de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Imagine-se em uma situação onde você precisa tomar uma decisão crucial, onde o resultado parece incerto e a pressão é enorme. A história de Abraão pode ser um farol, guiando-o em direção à confiança em um plano maior, em um propósito superior. Um dos desafios contemporâneos que espelha essa situação
é a busca por significado e propósito em meio às incertezas da vida moderna. A nossa cultura, muitas vezes, nos coloca em situações de pressão, exigindo decisões rápidas e respostas imediatas. Como podemos, diante dessas pressões, manter a fé e a confiança em um plano maior? A história de Abraão nos oferece um caminho, mostrando que a fé não é algo estático, mas um processo de crescimento e aprendizado que exige confiança e perseverança. A quase obrigação de sacrificar Isaque não é apenas uma provação para Abraão, mas um exemplo de como Deus, em sua infinita sabedoria e amor, guia e protege seus filhos. Compreender este ponto crucial na história de Abraão é fundamental para enfrentar os desafios atuais e manter a fé em momentos de incerteza. Compreender essa provação nos permite fortalecer nossa confiança em Deus e nos ajuda a encontrar a força necessária para perseverar em nossa jornada espiritual. Para compreender a história de Abraão em um contexto devocional católico, é fundamental entender alguns conceitos-chave. Abraão, considerado o pai da fé, desempenha um papel crucial na teologia cristã, pois representa a obediência a um chamado divino, mesmo em meio à incerteza. Primeiramente, a noção de chamado é fundamental. Deus chama Abraão a deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, para uma terra que ele lhe mostraria. Este chamado representa um convite a uma jornada de fé, um compromisso com um plano maior, que muitas vezes exige renúncias e saídas da zona de conforto. Imagine uma oportunidade profissional que te exige mudar de cidade ou país. Deus, em sua sabedoria, impede o sacrifício, demonstrando que seu amor é incondicional e que, mesmo em situações extremas, seu plano é sempre o melhor. Este episódio nos ensina a confiar na sabedoria divina, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Imagine um momento em que você está enfrentando uma decisão muito difícil, onde a escolha certa parece impossível de ser alcançada. A fé de Abraão pode ser um guia, lembrando-nos que existe um plano maior e um amor infinito nos sustentando. Em segundo lugar, a história de Abraão destaca a importância da perseverança na espera. A promessa de um filho, a descendência, numerosa, demorou anos para se concretizar. Essa espera, repleta de incertezas, nos ensina a importância da paciência e da confiança no tempo de Deus. Imagine uma meta profissional que exige anos de dedicação e estudo. A perseverança de Abraão nos ensina a manter a fé, mesmo diante de longos períodos de espera. Terceiro, a história de Abraão nos convida a refletir sobre a natureza da obediência. Ele obedeceu a Deus, mesmo sem compreender plenamente o propósito. Esta obediência não é cega, mas sim uma confiança profunda em um plano maior. Um exemplo prático seria a necessidade de seguir um conselho de um mentor, mesmo quando não se entende a fundo a razão. A obediência de Abraão nos inspira a confiar em nossos guias espirituais, mesmo quando a razão não é imediatamente clara. Quarto, a história de Abraão nos lembra da importância da comunhão com a comunidade. Apesar de sua jornada solitária, Abraão construiu relacionamentos com outras pessoas. A comunidade de fé nos fortalece e nos inspira a seguir em frente. Imagine a importância de um grupo de apoio em momentos de dificuldade. A comunidade de Abraão nos ensina a importância de nos conectarmos com outras pessoas que compartilham nossos valores e crenças. Finalmente, a história de Abraão nos convida a uma jornada contínua de crescimento espiritual. Sua fé não foi estática, ela evoluiu ao longo de sua vida. Esta jornada nos ensina que a fé é um processo de aprendizado, de confiança e de crescimento contínuo. Esta jornada de fé, iniciada com Abraão, continua a inspirar e guiar nossas vidas devocionais até hoje. A história de Abraão, além de ser um relato bíblico, possui profundas implicações para a vida devocional católica contemporânea. Para fortalecer a credibilidade deste estudo, vamos explorar pesquisas e insights que destacam a relevância desta figura histórica para a fé atual. Primeiramente, estudos em psicologia e teologia demonstram a importância da confiança em um plano maior para a resiliência humana.
A jornada de Abraão, marcada por inúmeras provações e promessas divinas, espelha a necessidade humana de acreditar em um propósito superior. Em um mundo cada vez mais volátil e incerto, a figura de Abraão se torna um modelo de fé inabalável, inspirando-nos a enfrentar desafios com coragem e determinação. Um exemplo disso é a crescente popularidade de grupos de apoio espiritual, que demonstram a busca por significado e propósito em meio às complexidades da vida moderna. Em segundo lugar, a obediência incondicional de Abraão é um tema recorrente na literatura teológica. A obediência muitas vezes não é fácil, mas é fundamental para um relacionamento profundo com Deus. A obra de teólogos contemporâneos destaca a importância da obediência como um ato de confiança, uma demonstração de fé em um plano maior que pode superar as limitações humanas. Um exemplo disso são as comunidades religiosas, que enfatizam a importância da obediência aos ensinamentos espirituais como uma forma de se conectar com a divindade. Terceiro, a importância da perseverança na espera, exemplificada na jornada de Abraão, é um tema relevante para a vida moderna. A espera por resultados, por promessas, é uma realidade em diversos aspectos da vida, seja na carreira profissional, no crescimento pessoal ou em relacionamentos. A perseverança de Abraão nos ensina a manter a fé em momentos de incerteza e a confiar no tempo de Deus. Pesquisas demonstram a correlação entre a perseverança e o sucesso em diversas áreas da vida, e a história de Abraão se torna um poderoso exemplo desse princípio. Quarto, a fé de Abraão como um exemplo de confiança inabalável é fundamental para a vida devocional. Em um mundo onde a incerteza e a dúvida são comuns, a fé de Abraão nos inspira a confiar em um plano maior, a manter a esperança e a buscar o propósito divino em nossa jornada. Um estudo recente sobre o impacto da fé na saúde mental destaca a correlação entre crenças fortes e bem-estar psicológico, mostrando a importância da fé para a vida plena. Finalmente, a figura de Abraão como modelo de fé influencia a devoção de milhões. A história de Abraão ao longo dos séculos inspirou e continua a inspirar gerações de cristãos, fortalecendo a fé e guiando-os em suas jornadas. Deus, em sua sabedoria, impede o sacrifício, demonstrando que seu amor é incondicional e que, mesmo em situações extremas, seu plano é sempre o melhor. Este episódio nos ensina a confiar na sabedoria divina, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Imagine um momento em que você está enfrentando uma decisão muito difícil, onde a escolha certa parece impossível de ser alcançada. A fé de Abraão pode ser um guia, lembrando-nos que existe um plano maior e um amor infinito nos sustentando. Em segundo lugar, a história de Abraão destaca a importância da perseverança na espera. A promessa de um filho, a descendência, numerosa, demorou anos para se concretizar. Essa espera, repleta de incertezas, nos ensina a importância da paciência e da confiança no tempo de Deus. Imagine uma meta profissional que exige anos de dedicação e estudo. A perseverança de Abraão nos ensina a manter a fé, mesmo diante de longos períodos de espera. Terceiro, a história de Abraão nos convida a refletir sobre a natureza da obediência. Ele obedeceu a Deus, mesmo sem compreender plenamente o propósito. Esta obediência não é cega, mas sim uma confiança profunda em um plano maior. Um exemplo prático seria a necessidade de seguir um conselho de um mentor, mesmo quando não se entende a fundo a razão. A obediência de Abraão nos inspira a confiar em nossos guias espirituais, mesmo quando a razão não é imediatamente clara. Quarto, a história de Abraão nos lembra da importância da comunhão com a comunidade. Apesar de sua jornada solitária, Abraão construiu relacionamentos com outras pessoas. A comunidade de fé nos fortalece e nos inspira a seguir em frente. Imagine a importância de um grupo de apoio em momentos de dificuldade. A comunidade de Abraão nos ensina a importância de nos conectarmos com outras pessoas que compartilham nossos valores e crenças. Finalmente, a história de Abraão nos convida a uma jornada contínua de crescimento espiritual. Sua fé não foi estática, ela evoluiu ao longo de sua vida.
Esta jornada nos ensina que a fé é um processo de aprendizado, de confiança e de crescimento contínuo. Esta jornada de fé, iniciada com Abraão, continua a inspirar e guiar nossas vidas devocionais até hoje. A história de Abraão, além de ser um relato bíblico, possui profundas implicações para a vida devocional católica contemporânea. Para fortalecer a credibilidade deste estudo, vamos explorar pesquisas e insights que destacam a relevância desta figura histórica para a fé atual. Primeiramente, estudos em psicologia e teologia demonstram a importância da confiança em um plano maior para a resiliência humana. A jornada de Abraão, marcada por inúmeras provações e promessas divinas, espelha a necessidade humana de acreditar em um propósito superior. Em um mundo cada vez mais volátil e incerto, a figura de Abraão se torna um modelo de fé inabalável, inspirando-nos a enfrentar desafios com coragem e determinação. Um exemplo disso é a crescente popularidade de grupos de apoio espiritual, que demonstram a busca por significado e propósito em meio às complexidades da vida moderna. Em segundo lugar, a obediência incondicional de Abraão é um tema recorrente na literatura teológica. A obediência muitas vezes não é fácil, mas é fundamental para um relacionamento profundo com Deus. A obra de teólogos contemporâneos destaca a importância da obediência como um ato de confiança, uma demonstração de fé em um plano maior que pode superar as limitações humanas. Um exemplo disso são as comunidades religiosas, que enfatizam a importância da obediência aos ensinamentos espirituais como uma forma de se conectar com a divindade. Terceiro, a importância da perseverança na espera, exemplificada na jornada de Abraão, é um tema relevante para a vida moderna. A espera por resultados, por promessas, é uma realidade em diversos aspectos da vida, seja na carreira profissional, no crescimento pessoal ou em relacionamentos. A perseverança de Abraão nos ensina a manter a fé em momentos de incerteza e a confiar no tempo de Deus. Pesquisas demonstram a correlação entre a perseverança e o sucesso em diversas áreas da vida, e a história de Abraão se torna um poderoso exemplo desse princípio. Quarto, a fé de Abraão como um exemplo de confiança inabalável é fundamental para a vida devocional. Em um mundo onde a incerteza e a dúvida são comuns, a fé de Abraão nos inspira a confiar em um plano maior, a manter a esperança e a buscar o propósito divino em nossa jornada. Um estudo recente sobre o impacto da fé na saúde mental destaca a correlação entre crenças fortes e bem-estar psicológico, mostrando a importância da fé para a vida plena. Finalmente, a figura de Abraão como modelo de fé influencia a devoção de milhões. A história de Abraão ao longo dos séculos inspirou e continua a inspirar gerações de cristãos, fortalecendo a fé e guiando-os em suas jornadas. Deus, em sua sabedoria, impede o sacrifício, demonstrando que seu amor é incondicional e que, mesmo em situações extremas, seu plano é sempre o melhor. Este episódio nos ensina a confiar na sabedoria divina, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Imagine um momento em que você está enfrentando uma decisão muito difícil, onde a escolha certa parece impossível de ser alcançada. A fé de Abraão pode ser um guia, lembrando-nos que existe um plano maior e um amor infinito nos sustentando. Em segundo lugar, a história de Abraão destaca a importância da perseverança na espera. A promessa de um filho, a descendência numerosa, demorou anos para se concretizar. Essa espera, repleta de incertezas, nos ensina a importância da paciência e da confiança no tempo de Deus. Imagine uma meta profissional que exige anos de dedicação e estudo. A perseverança de Abraão nos ensina a manter a fé, mesmo diante de longos períodos de espera. Terceiro, a história de Abraão nos convida a refletir sobre a natureza da obediência. Ele obedeceu a Deus, mesmo sem compreender plenamente o propósito. Esta obediência não é cega, mas sim uma confiança profunda em um plano maior. Um exemplo prático seria a necessidade de seguir um conselho de um mentor, mesmo quando não se entende a fundo a razão. A obediência de Abraão nos inspira a confiar em nossos guias espirituais,
mesmo quando a razão não é imediatamente clara. Quarto, a história de Abraão nos lembra da importância da comunhão com a comunidade. Apesar de sua jornada solitária, Abraão construiu relacionamentos com outras pessoas. A comunidade de fé nos fortalece e nos inspira a seguir em frente. Imagine a importância de um grupo de apoio em momentos de dificuldade. A comunidade de Abraão nos ensina a importância de nos conectarmos com outras pessoas que compartilham nossos valores e crenças. Finalmente, a história de Abraão nos convida a uma jornada contínua de crescimento espiritual. Sua fé não foi estática, ela evoluiu ao longo de sua vida. Esta jornada nos ensina que a fé é um processo de aprendizado, de confiança e de crescimento contínuo. Esta jornada de fé, iniciada com Abraão, continua a inspirar e guiar nossas vidas devocionais até hoje. A história de Abraão, além de ser um relato bíblico, possui profundas implicações para a vida devocional católica contemporânea. Para fortalecer a credibilidade deste estudo, vamos explorar pesquisas e insights que destacam a relevância desta figura histórica para a fé atual. Primeiramente, estudos em psicologia e teologia demonstram a importância da confiança em um plano maior para a resiliência humana. A jornada de Abraão, marcada por inúmeras provações e promessas divinas, espelha a necessidade humana de acreditar em um propósito superior. Em um mundo cada vez mais volátil e incerto, a figura de Abraão se torna um modelo de fé inabalável, inspirando-nos a enfrentar desafios com coragem e determinação. Um exemplo disso é a crescente popularidade de grupos de apoio espiritual, que demonstram a busca por significado e propósito em meio às complexidades da vida moderna. Em segundo lugar, a obediência incondicional de Abraão é um tema recorrente na literatura teológica. A obediência muitas vezes não é fácil, mas é fundamental para um relacionamento profundo com Deus. A obra de teólogos contemporâneos destaca a importância da obediência como um ato de confiança, uma demonstração de fé em um plano maior que pode superar as limitações humanas. Um exemplo disso são as comunidades religiosas, que enfatizam a importância da obediência aos ensinamentos espirituais como uma forma de se conectar com a divindade. Terceiro, a importância da perseverança na espera, exemplificada na jornada de Abraão, é um tema relevante para a vida moderna. A espera por resultados, por promessas, é uma realidade em diversos aspectos da vida, seja na carreira profissional, no crescimento pessoal ou em relacionamentos. A perseverança de Abraão nos ensina a manter a fé em momentos de incerteza e a confiar no tempo de Deus. Pesquisas demonstram a correlação entre a perseverança e o sucesso em diversas áreas da vida, e a história de Abraão se torna um poderoso exemplo desse princípio. Quarto, a fé de Abraão como um exemplo de confiança inabalável é fundamental para a vida devocional. Em um mundo onde a incerteza e a dúvida são comuns, a fé de Abraão nos inspira a confiar em um plano maior, a manter a esperança e a buscar o propósito divino em nossa jornada. Um estudo recente sobre o impacto da fé na saúde mental destaca a correlação entre crenças fortes e bem-estar psicológico, mostrando a importância da fé para a vida plena. Finalmente, a figura de Abraão como modelo de fé influencia a devoção de milhões. A história de Abraão ao longo dos séculos inspirou e continua a inspirar gerações de cristãos, fortalecendo a fé e guiando-os em suas jornadas.